abriu uma outra cratera. Bom, essa é a situação aí da Barão de Jaguara. Daqui a pouco vai ter mais problemas. Por enquanto dá para passar carro lá, mas já está sendo feita então a inspeção nesse ponto. Bom, vamos falar aqui com o vereador Paulo Búfalo. Estamos na ponta da linha com o vereador aqui de Campinas, faz parte, né, da comissão de estudos anti-enchente aqui da cidade, e agora tem um plano, né, que foi criado para ser entregue à Prefeitura de combate a enchentes. Muito bom dia, vereador. Bom dia, Paradela, bom dia, ouvintes da CBN. Vamos lá, a gente veio conversando com o senhor ao longo de 2022, mas a gente não tinha nenhuma expectativa de que tudo ia acontecer de dezembro para cá, um janeiro também tão complicado como esse. Mas, de qualquer maneira, muita coisa está sendo feita pelo poder público depois que acontece. Está tendo uma inércia aí, não tá? Veja só, Paradela, eu até acompanhei aqui parcialmente a entrevista do professor João Verde. Ele também foi ouvido pela nossa comissão, né, uma comissão que não é uma comissão temporária, uma comissão de estudos, né? Eu fui presidente, depois o vereador Cecílio relator, e nós produzimos a partir da escuta aí de especialistas, de moradores, das comunidades, enfim, e daquilo que nós estamos observando no debate internacional, né? Um relatório com recomendações, ações do poder público municipal. A constatação em síntese, naquele momento, e isso é uma pauta comum, né, que tem sido debatido, é que esses eventos climáticos, por conta das mudanças que nós estamos enfrentando no mundo, né, das mudanças climáticas, eles estão cada vez mais frequentes e cada vez mais intensos. Então, assim, primeiro concordar contigo que muitas das iniciativas são tomadas pós os acontecimentos, mas também nós temos que observar que isso ocorre já há algum tempo pelos poderes públicos. Agora, a segunda situação é assim: nós não podemos dizer que isso não era previsto, porque nós temos uma situação assim que vários alertas vêm sendo feitos dessa situação, e a necessidade de nós envolvermos... Oi, Paradela. Não, estamos te escutando bem, viu? Ah, tá. Então tá bom. E a necessidade, assim, dos poderes públicos em todos os níveis tomarem iniciativas. Então nós fizemos o relatório e agora, entre os apontamentos do relatório, nós observamos que há necessidade de haver legislações tratando do tema em amplas áreas. Então, por exemplo, a prefeitura vem batendo muito nas questões dos piscinões, que requer muito recurso público, enfim. Agora, o prefeito Dário, diante dos acontecimentos, juntou um conjunto de secretarias, iniciativas emergenciais. Nós queremos, e a proposta que nós estamos fazendo com essa lei que institui o Plano Municipal de Combate a Enchentes e Inundações na cidade, é que o município adote essas ações de forma permanente. Ações que são educativas, que envolvem a comunidade, ações que envolvem informações, ações que envolvem uma política urbana que às vezes nós percebemos que é quase intocável. Os governos mandam para o legislativo uma proposta de política urbana, aciona sua base de sustentação, passa pelo legislativo municipal e depois fica sendo uma questão intocável. Ô, vereador, então nós queremos, né? Vereador, só para te ajudar nesse ponto... Quando eu falo da política urbana, é falar de que novos loteamentos
eles precisam contar com pequenos reservatórios nos seus bueiros, nas suas caixas de águas pluviais, nas suas praças, que retenha parte desse volume da água e diminua o escoamento dessa água, né, com tanta velocidade para os fundos de vale. Nós pensamos aqui e colocamos no relatório, estamos repetindo aqui, que a prefeitura ela precisa ter uma ação de indução para que antigas obras revertam em permeabilização do solo, de maneira que na sua residência, por exemplo, no seu condomínio, você consiga infiltrar um pouco dessa água no solo e evitar que ela vá para o fundo de vale. Nós estamos pensando aqui, por exemplo, né, que os recursos da Defesa Civil, eles não podem ser tão sazonais. Nós fizemos um levantamento do orçamento dos últimos anos da Defesa Civil em Campinas e nós vemos uma variação muito grande de ano para ano. Isso denota que não tem planejamento. Denota que quando o governo do estado ou o governo federal põe recurso na Defesa Civil, aumenta o orçamento. Quando eles não põem, esse orçamento diminui. Então, que tipo de planejamento de fato nós estamos tendo para ações preventivas? Então, são essas coisas que nós observamos, achamos que as grandes obras, elas são relevantes, são importantes, mas nós também precisamos atentar para essas pequenas intervenções. Por isso, esse projeto de lei. E, vereador, só para a gente também observar um ponto, o senhor falou de soluções urbanísticas, algumas até relativamente simples, né, quando se coloca dentro de um projeto para subir um empreendimento, mas Campinas, nos últimos tempos, vamos citar aqui o corredor Princesa do Oeste, mais precisamente também a Norte-Sul, um corredor onde a gente sabe que há muito tempo acontece enchente, inundação, problemas, e são rotineiros. Infelizmente, todo o verão é assim. E, quando eu falo dessa situação, a solução urbanística, que o urbanismo da cidade mudou. Agora, a questão de construção imobiliária cresceu muito nessa região, tanto do Cambuí, e agora expandindo também para Nova Campinas. E isso vai colocar mais pessoas jogando exatamente a água e esgoto nesse emissário, que é a Norte-Sul. Bom, Campinas meio que jogou contra esse ponto, né? Não, é isso. Por isso, inclusive, né, eu estava te dizendo que eu ouvi parcialmente a entrevista do professor João Verde, porque acabou a energia aqui na Câmara Municipal. Nesse momento nós estamos sem energia. E é isso que nós precisamos pensar, o Paradela. E aí, convenhamos, nós apresentamos um orçamento municipal, que é um planejamento, e é uma carta de intenções daquilo que nós pretendemos fazer. O recurso previsto no orçamento para combate às enchentes é muito pequeno, é quase inexistente, é só para constar. Foi R$2.000 ano passado, isso, né? R$2.000. Isso. Então, só que houve uma explicação de que o governo iria captar esses recursos de outros entes da federação, mas o município, no mínimo, ele precisa demonstrar, né, que ele está disposto a enfrentar essa realidade, e no orçamento precisa figurar algo mais factível. Aí me pergunto, da onde tirar? Eu quero cruzar essa discussão com o debate que você trouxe, porque a cidade, ela já prorrogou, por exemplo, a outorga onerosa. Então, onde podia construir, 30 pavimentos, o cara pode construir 40 pavimentos e pagaria a outorga onerosa por essa construção. O município de Campinas resolveu isentar por 3 anos, estendeu por mais 2 anos e, conforme a legislação municipal em curso, os empreendedores pagarão 10% do que deveria pagar
e isso vai gradativamente crescendo ano a ano. Então, nós vamos ter a outorgonerose integral só em 2032. Com esse problema que você apontou, isso não tem cabimento. As contrapartidas desses empreendimentos, elas são muito irrisórias, assim, diante dos problemas urbanos dessa concentração de moradias. E esses recursos, né, inclusive é um debate que o próprio Tribunal de Contas da União tem feito, né, da necessidade de que esses recursos de taxas, de impostos, enfim, eles estejam na mão dos poderes públicos, porque só dessa maneira é possível planejar, enfrentar esses problemas urbanos, por exemplo, naquele caso, seja a construção de um piscinão, seja ampliação de calhas, de dutos, de escoamento desse aguaceiro todo, né? Então, voltamos aqui a falar de grandes obras. Mas também podem servir para o seguinte, ó, eu vou aqui, esse ano aqui, eu vou adotar uma política de incentivo à reversão de impermeabilização, ou de incentivo ao plantio de árvores adequadas àquelas regiões, né? Então, eu vou aqui pensar, inclusive, em dar esse incentivo através de isenções de impostos, né? Porque é isso que pode induzir, além da evidente da própria educação, né, da comunidade, para que a gente cuide, né, dessas questões. Porque isso eu sei que o professor João Verde falou, da necessidade de você ter a informação e envolver o conjunto das pessoas, né, das comunidades, para que nós possamos enfrentar essa realidade de conjunto. Então, é o poder público e o envolvimento de toda a cidade num plano aí de contingência e num plano de enfrentamento, de prevenção dessas questões. Exatamente. Vereador Paulo Búfalo, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, a gentileza de atender novamente a CBN. Eu é que agradeço para dela e aos ouvintes e deixo um abraço a toda a equipe da CBN. Muito obrigado, são 10h59. CBN Campinas. Oferecimento Recap.